Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de amor nos ajude a entendermos aquilo que Ele nos quer falar através desse curso de Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Gostaria que vocês tomassem em mão a página 186 do manual. Vamos ver as indicações do Magistério sobre o mistério de Deus, desde o Concílio de Lyon, em 1274, passando pela trilogia trinitária de João Paulo II e o Catecismo da Igreja Católica. E assim diz, 186, antes de expormos o pensamento de São Tomás de Aquino, já havíamos mencionado os principais esclarecimentos magisteriais até o quarto concílio de Latrão. Agora apresentaremos as intervenções magisteriais concernentes à doutrina trinitária do concílio de Lyon até hoje. Na Idade Média encontramos dois concílios que se ocuparam da união entre Oriente e o Ocidente. O concílio de Lyon e o de Ferrara-Florença. O debate de então girava em torno do filioque. O Concílio de Lyon ensinou solenemente que é contrário à fé católica negar que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, não como de dois princípios, mas como de um só, não por duas inspirações, mas por uma só. Leo Schertz chama atenção para o fato de que este concílio define o modo pelo qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, por expiração. Na profissão de fé proposta ao imperador Michel Paleólogo, é importantíssima, além da repetição do filioque, a afirmação: cremos que cada pessoa é na Trindade um só verdadeiro Deus pleno e perfeito. Com esta afirmação magisterial, a divergência existente entre latinos e gregos em matéria parecia superada. Infelizmente, a esperança de uma reunificação entre latinos e gregos não durou muito, recebendo seu golpe final com a morte do imperador em 1284. O Concílio de Florença é contado como o 17º concílio ecumênico, junto com o de Ferrara e Basileia. Dois decretos são importantes para a teologia trinitária. A bula Latentur Caeli sobre a união com os gregos e o Decretum per Jacobitis para a união com os coptas. Latentur Caeli declara como verdade de fé para todos os cristãos que o Espírito Santo é eternamente do Pai e do Filho, que tem a sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e que procede eternamente de um e de outro como de um só princípio e por uma só expiração. Para satisfazer aos teólogos gregos, o concílio acrescenta que a formulação procede do Pai por meio do Filho não contrasta com a formulação latina que inclui o filioque, e por esta razão não pode servir de pretexto para um cisma. O concílio ensina que a expressão filioque foi lícita e razoavelmente acrescentada ao símbolo para tornar mais clara a verdade e por uma necessidade urgente daquele momento. O Decretum pro Jacobitis parte da bula Cantate Domino de 1442, é uma chave importante para compreendermos a doutrina trinitária católica. E diz: a Sacrossanta Igreja Romana, fundada pela palavra do nosso Senhor e Salvador,
crê firmemente, professa e prega um só verdadeiro Deus, onipotente, imutável e eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, uno na essência, trino nas pessoas. Pai não gerado, Filho gerado pelo Pai, Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. Crê que o Pai não é o Filho ou o Espírito Santo, que o Filho não é o Pai ou o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho, mas que só o Pai é Pai, só o Filho é Filho, só o Espírito Santo é Espírito Santo. Só o Pai gerou o Filho da sua substância. Só o Filho foi gerado do Pai e dele. Só o Espírito Santo procede ao mesmo tempo do Pai e do Filho. Estas três pessoas são um só Deus, não três deuses, porque uma só é a substância das três. Uma essência, uma natureza, uma divindade, uma imensidade, uma eternidade e tudo. Isso uma unidade, sempre que a oposição de relação não impede. Muito bem, aqui está coisas que nós já temos vistos de Agostinho e de Tomás. Agora na página 188, hein? Estou lendo de modo mais rápido aqui porque é apenas um resumo, né? Histórico, magisterial. Vamos lá. A mesma bula afirma, página 188, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas que o Pai e o Filho não são dois princípios do Espírito Santo, mas um só princípio. No Concílio de Trento, não houve a necessidade de se discutir sobre a doutrina trinitária, pois era ao menos em teoria, aceitada pelos reformadores. O Catecismo Romano de 1556 de Pio V foi escrito para orientar especialmente os párocos no exercício de sua missão. O texto foi dividido em 4 partes. Primeira, a fé e os seus símbolos. Segundo, os sacramentos. Terceiro, os preceitos do Decálogo. Quarto, a oração e, em particular, o Pai Nosso. Esse catecismo expõe sobriamente a doutrina trinitária, comentando o credo. Por esta razão, o catecismo desenvolve o seu discurso trinitário ao comentar a fé em cada uma das pessoas da Trindade. Tratando do Pai, o catecismo introduz imediatamente o discurso sobre a Trindade, dizendo: 3 são as pessoas na única divindade, a do Pai que não é gerado por ninguém, a do Filho gerado pelo Pai antes de todos os séculos, a do Espírito Santo que procede eternamente do Pai e do Filho. Último parágrafo. Ao abordar a pessoa de Jesus Cristo, o catecismo explica a sua relação com o Pai, seu único Filho. Essas palavras propõem a fé e a meditação dos cristãos, mistérios ainda mais altos concernentes a Jesus. Ele é o Filho de Deus e verdadeiro Deus, igual ao Pai, que o gerou desde toda a eternidade. Além disso, reconhecemos que ele é a segunda pessoa da Trindade, em tudo igual às outras. Já estou na página 189, hein? Não se percam. Tratando do Espírito Santo, na página 189, o Catecismo afirma a igualdade substancial do Espírito com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, igual a esses, como eles é onipotente e eterno, infinitamente bom e perfeito, bom e sábio, idêntico quanto à natureza ao Pai e ao Filho. Esse mesmo catecismo romano afirma
que as obras à destra da Trindade, que são comuns às três pessoas, mas que algumas são atribuídas, apropriadas particularmente ao Espírito. Muito interessante esse último quadrado do Catecismo Romano, da página 189. Olha só, repete Tomás de uma forma catequética. É necessário ensinar que existem alguns efeitos admiráveis e dons grandíssimos do Espírito Santo que nós dizemos provir e emanar dele, como de uma fonte inesgotável de bondade. Mesmo recordando que as obras externas da Trindade são comuns a todas as três pessoas, muitas delas são atribuídas em particular ao Espírito Santo, para nos ajudar a compreender que as obras transbordam para nós do amor infinito de Deus, porque o Espírito Santo procede da divina vontade, quase acesa de amor. Podemos ver que os efeitos que são atribuídos ao Espírito Santo como seus provêm do amor supremo de Deus por nós. Disto deriva o fato de que o Espírito Santo seja chamado dom, pois através da palavra dom indica-se que nos é dado pela bondade de um modo gratuito. Aí na página 190. Então vocês veem a síntese muito linda, simples, mas profunda do Catecismo Romano, não é? O Catecismo Romano, o Catecismo chamado de Pio V, tá certo? Bom, página 190. Depois do Concílio Florentino, houve somente algumas decisões eclesiais de ordem secundária. Em 1794, Pio VI condenou alguns erros do pseudo-sínodo de Pistoia. Ele afirma que Deus não é distinto em três pessoas, mas existem três pessoas distintas. O título filho não tem um valor menor do que o título verbo. Uma medida de tipo prática pastoral, em 1745, o Papa Bento XIV vetou o uso dos símbolos trinitários que não correspondessem aos textos bíblicos. Por exemplo, não se podia ilustrar o Espírito Santo como um homem para não dar a impressão que ele tenha se encarnado. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição de Dei Filius, tratou do tema do ateísmo. Nesta Constituição, sem citar o nome do autor, critica-se a doutrina hegeliana, que apresenta a criação como uma necessidade. Está escrito assim na Dei Filius: se alguém não professar que o mundo e todas as coisas nele contidas, tanto as espirituais como as materiais, foram por Deus produzidas do nada, segundo toda a sua substância, ou disser que Deus criou não por vontade livre de toda necessidade, mas com a mesma necessidade com que necessariamente se ama a si mesmo, ou negar que o mundo foi feito para a glória de Deus, seja anátema. Recorda também que o homem pode chegar com a razão natural, com certeza, ao conhecimento de Deus, mesmo reconhecendo que as circunstâncias concretas da vida humana podem impedi-lo de chegar a esta verdade. O magistério teve que combater alguns teólogos que, influenciados por Hegel, ensinavam certa necessidade da criação e tendiam para um modelo trinitário triteísta. Um desses teólogos foi o professor de Bonn, na Alemanha, Anton Günther, que em 1857 se submeteu à correção magisterial de Pio IX e não publicou mais nenhuma outra obra teológica. Em 1987,
Leão XIII publicou a encíclica Divinum Illud Munus, aquele dom divino, traduzido, sobre a presença e ação do Espírito Santo. Um dos pontos mais importantes da encíclica é a doutrina na inabitação do Espírito Santo na alma do justificado. O Papa, como seu antecessor Inocêncio XII, rejeita o pedido para instituir uma festa para o Pai, para o Deus Pai. O Papa rejeita a ideia na sua argumentação, recordando que existiria o perigo de um triteísmo por detrás dessa solicitação. Ela afirma que nem o Verbo e nem o Espírito são celebrados apenas pela natureza divina, mas por causa das suas missões na história da salvação. O Pai não tem uma missão, pois não é enviado por nenhum outro. E diz assim Leão XIII: o perigo de errar sobre a Trindade provém de que se confundem entre si, na fé ou na piedade, as pessoas divinas, ou de que se divide sua única natureza. Por isso, nosso predecessor Inocêncio XII negou radicalmente o pedido daqueles que solicitavam alguma solenidade em honra do Pai. De fato, se há certos dias festivos para celebrar os diversos mistérios do Verbo encarnado, não há festa própria para celebrar o Verbo segundo a sua natureza divina. Apenas e também a própria solenidade de Pentecostes não foi introduzida desde antigamente para honrar o Espírito Santo por si somente, mas recorda sua vinda ou missão externa. Tudo isso foi estabelecida por sábio conselho para que alguém, ao distinguir as pessoas, introduzisse distinção na essência divina. Mas a Igreja, a fim de conservar seus filhos na integridade da fé, instituiu a festa da Santíssima Trindade, que João 22, em 1331, mandou celebrar em toda parte. Bom, não se esqueçam, já estamos na página 192, no primeiro parágrafo após a citação de Leão XIII na Divinum Illud Munus. Vamos lá, vamos continuar. Vamos a Pio X agora, hein? 192. Uma próxima etapa do nosso percurso histórico é o perigo do modernismo. Pio X, na encíclica Pascendi, precedida do decreto Lamentabile do Santo Ofício, rejeita o agnosticismo de origem kantiano dos modernistas. Coloca-se em relevo, como no Vaticano I, a possibilidade do conhecimento natural da existência de Deus, acrescentando expressamente no juramento antimodernista que o homem possa provar filosoficamente a existência de Deus. No século XX, encontramos um forte desenvolvimento da eclesiologia. No que concerne ao magistério, devemos destacar a importância da encíclica de Pio XII, Mystici Corporis, de 43. O Papa ensina que o Espírito Santo é a alma da Igreja. Menciona a inabitação trinitária, condena um misticismo que tendia a atribuir atributos divinos às criaturas. Recorda ainda que a Trindade é causa suprema e eficiente de todas as coisas. E diz lá o Papa na Mystici Corporis, Pio XII: uma coisa devem todos ter por certa e indubitável. Se não querem desviar-se da verdadeira doutrina e do reto magistério da Igreja, deve-se rejeitar qualquer compreensão desta mística união pela qual os fiéis, de algum modo, tanto exorbitem da ordem criada e invadam a divina, que até lhes possa, erroneamente, ser atribuído algum atributo do numen eterno.
Retenham sempre firmemente aquele outro princípio certíssimo, de que nessas matérias tudo é comum à Santíssima Trindade, na medida em que se refere a Deus como suprema causa eficiente. Então aqui está Pio XII na Mystic Corporis. Vamos lá, agora na página 193, que me é muito caro fazer essa síntese, depois apoiada sobretudo nesse grande teólogo já falecido, Bertrand de Margerie. Diz assim: a ligação entre a teologia trinitária atinge o seu cume no Concílio Vaticano II. Nos números 2 e 4 da Lumen Gentium, a Igreja é apresentada a partir do mistério trinitário. O número 2 é intitulado O Projeto Salvífico Universal do Pai, e o número 3, a Missão do Filho, e o número 4, o Espírito Santificador da Igreja. O número 4 se conclui com uma frase de São Cipriano: a Igreja Universal se apresenta como um povo que deriva a sua unidade da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro texto importante do Concílio Vaticano II é o Decreto Ad Gentes número 2 e 4. Bertrand de Margerie sublinha 3 pontos para a relação entre a Trindade e a Igreja. Primeiro, o mistério trinitário é a origem e a causa da Igreja. A unidade da Igreja é o modelo, sobremoda, unida entre os cristãos. 3. A visão da Trindade é o fim para o qual se move a Igreja peregrinante. Página 193, último parágrafo antes do quadro da citação. A Congregação para a Doutrina da Fé, em 1972, publicou a declaração para salvaguardar de alguns erros recentes a fé no mistério da encarnação e da Santíssima Trindade. Neste documento, a Congregação para a Doutrina da Fé se refere a certos teólogos que colocam em dúvida a divindade da Trindade e a existência do Espírito Santo. E assim diz o documento de 72. Vamos lá, começa no finalzinho da 193. É contrário à fé a opinião segundo a qual a revelação nos deixa em dúvida sobre a eternidade da Santíssima Trindade, e particularmente sobre a existência eterna do Espírito Santo como pessoa distinta em Deus, do Pai e do Filho. É verdade que o mistério da Santíssima Trindade nos foi revelado na economia da salvação, principalmente em Cristo, que foi enviado ao mundo pelo Pai e que, juntamente com o Pai, envia ao povo de Deus o Espírito que vivifica. Mas por meio desta revelação foi dada aos fiéis também a possibilidade de conhecer de algum modo a vida íntima de Deus, na qual o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede são da mesma substância, iguais do mesmo modo, onipotentes e eternos. Meus queridos, aqui nós terminamos então a primeira parte, porque nós vamos depois, no próximo vídeo, falar da trilogia, 3 documentos de João Paulo II. Ficaria muito pesado para vocês uma aula sobre temas tão abundantes e densos. Mas eu faço apenas um comentário. Desse texto é muito importante recordar, depois eu vou deixar no guia de estudo, tá bom? O Catecismo Romano de Pio V e o Concílio Vaticano II, sobretudo
a Lumen Gentium, nessa síntese da página 193. Porque, se no Catecismo Romano nós temos um resumo catequético da síntese que faz Tomás, que recolhe desde os padres, nós temos essa novidade da apresentação da eclesiologia para o mundo, para o homem do nosso tempo, para nós, fazendo essa síntese de a igreja a partir do mistério trinitário, tá bom? Então vamos descansar um pouquinho e depois nós vamos trabalhar isso, tá bom? Desejo a vocês toda a paz e todo o bem. Amém.